Eu sou Letícia e este é um vídeo produzido por mim para a disciplina de Programação Orientada a Objetos da Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, referente ao curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, e este vídeo ele poderá ser utilizado nas aulas do Centro Paula Souza. O tema abordado de hoje será sobre a interface gráfica do Java, explorando exclusivamente a SWT. Eclipse. O Eclipse é um IDE, Ambiente Integrado de Desenvolvimento, que foi desenvolvido pela empresa americana IBM em novembro de 2001. A empresa investiu cerca de 40 milhões de dólares para esse desenvolvimento, uma IDE de código aberto e de grande usabilidade. Ao longo do tempo, o Eclipse tornou-se um dos IDEs mais utilizados no mundo, especialmente por utilizar SWT como biblioteca gráfica, que hoje é mantido pela Fundação Eclipse. O que é SWT? Como vimos, é a biblioteca de interface do usuário, padrão, usada pelo Eclipse. Ele é escrito em Java e fornece ferramentas como, por exemplo, botões, além de gerenciadores de layout. Os gerenciadores de layouts, eles são usados para organizar essas ferramentas de acordo com determinado conjunto de regras. O SWT, ele permite que os desenvolvedores criem aplicativos portáteis eficientes que acessem diretamente os recursos de interface do usuário, dos sistemas operacionais nos quais ele é implementado. Então, exemplificando o que eu acabei de dizer, todo sistema operacional contém vários componentes que compõem a sua interface de usuário. Estes componentes incluem botões, janelas, menus e tudo o que se vê na tela de computador. O Eclipse usa a plataforma SWT, que permite criar aplicações gráficas multiplataforma, como responsividade e aparência de aplicações nativas, sem sacrificar a compatibilidade. Ou seja, o SWT é uma camada de componentes sobre os componentes padrão do sistema operacional. Um botão SWT é, na verdade, um botão do seu sistema operacional. Então, se você aplicar um tema que mude a cor ou a forma do seu botão, o botão SWT vai se modificar conforme o novo tema. Aplicações SWT sempre têm a aparência do sistema operacional que elas executam, porque elas utilizam diretamente esses componentes para gerar a visualização na tela. Estes aqui são alguns exemplos. O SWT ele suporta várias plataformas. Então, nesses exemplos mostrados, temos o Linux, o macOS X, o Vista e o Windows. Como dito, o objetivo do design do SWT é ficar próximo ao do sistema operacional. Como vimos, o SWT ele usa as ferramentas nativas da plataforma sempre que possível. Mas quando isso ocorre, o acesso é feito por meio da estrutura Java Native Interface, que é o JNI, e o JNI ele permite que o código Java em execução e uma Java Virtual Machine, JVM, chame e seja chamado por aplicativos e bibliotecas nativos escritos em outras linguagens, como exemplo C, C++ e Assembly. Esta é uma abordagem diferente do Swing, faz com que as aplicações possam se relacionar melhor com o ambiente onde elas estão executando,
tornando-as mais naturais para os usuários e até mesmo mais leves, já que ações que exigem muito processamento, como desenhar componentes visuais na tela, são feitos diretamente pelas primitivas do sistema operacional e não pela marca virtual do Java. Porém, quando não acontece da SWT não suportar as definições do sistema operacional que está rodando, ele usa suas próprias definições específicas para montar a tela. Vantagens do SWT. O SWT, ele tenta combinar o melhor do AWT e do Swing. Existe um componente nativo que é escrito para cada sistema operacional, chamado Java Native Interface, que é a JNI. Ele usa menos memória. É rico em conjuntos de ferramentas que costuma ter uma boa aparência. Ele compila mais rápido. E sempre que ocorre uma alteração no sistema operacional, ele é atualizado automaticamente. Instalando o SWT no Eclipse. Bom, para utilizar o SWT no Eclipse, é necessário primeiro a gente realizar uma rápida instalação. Então, para isso, vamos acessar aqui no Google mesmo. Você digita Eclipse SWT. Ou, se você preferir, você pode acessar diretamente o seguinte site, né, onde você digita na sua barra de endereço: www.eclipse.org/SWT. Ao entrarmos no site, o que podemos notar? Essa parte fala tudo relacionado ao SWT. Então, aqui você consegue ter acessos às ferramentas, aos exemplos, né? Que esses exemplos, eles geralmente são códigos, fontes com alguma explicação, alguma forma de você implementar o SWT. Então, como que eu faço para criar uma janela? Como que eu faço para fazer com que uma mensagem apareça nessa janela? Então, aqui nessa parte de exemplos, tem muitos exemplos bons e legais, bem explicativos, que você pode tirar essas dúvidas. Tem a parte aqui de FAQ, né? Que é as perguntas e respostas relacionadas a essa aplicação. Também tem o Javadoc, tem a documentação, tem os relatórios de erros, né? Onde você está encontrando algum erro, você pode entrar aqui e verificar alguma solução encontrada. E também, se necessário, você pode estar entrando em contato, né, com a Fundação Eclipse, para estar relatando, reportando qualquer coisa referente ao SWT. Então, nessa tela que a gente está, você vai abaixar, vai lá na parte de releases. Nessa parte, você clica nesse primeiro link que tem, que se chama Eclipse Download Page. Ao acessar o link, aqui tá falando, né, diversos projetos de downloads para o Eclipse. Então, no meu caso, eu clico aqui nesse primeiro link, que é o 4.7. Aqui nessa tela, eu consigo ter acesso a várias documentações, vários downloads referente ao Eclipse, né? Então, no caso, eu posso estar baixando o Eclipse mesmo, eu posso estar baixando alguns testes de framework, fazer a instalação de alguns plugins, enfim. O que a gente precisa está um pouco mais para baixo, que é essa parte aqui de SWT. Chegando aqui, você vai verificar o sistema operacional referente ao que você está utilizando. Então, aqui você vai ter a opção do Windows, do Linux, do macOS. No meu caso, eu estou gravando com o Windows 64 bits. Então, clique aqui em Download. Após isso, eu clico no botão de Download. E aí, ele já vai fazer baixar, né, a aplicação diretamente na minha máquina. Eu não vou fazer isso agora, porque eu já tenho instalado aqui no meu computador.
Então, eu vou mostrar como que a gente faz para instalar isso dentro do Eclipse. Com o Eclipse em aberto, o primeiro passo que você vai fazer vai ser clicar aqui em File, né, que seria o arquivo, Import. Aí você vem aqui nessa pastinha General e clica nesse aqui. Eita, foi muito rápido, mas acho que deu para entender bem. Então, aqui nesse selecione um arquivo, você localiza o arquivo baixado, né, do SWT. No meu caso é este aqui. Aqui seleciona o projeto e Finish. Certo. Abrindo aqui, ó, o projeto, você vai ver aqui, né, o swd.jar, swtdebug, sobre, enfim. Bom, a nossa primeira aplicação, eu vou estar mostrando como fazer uma janela, né, utilizando o SWT, e vamos deixar essa janela centralizada. Então, esse primeiro exemplo, né, será uma coisa simples, uma janela simples centralizada na tela. Certo, nesse programa a gente está utilizando algumas bibliotecas, né? Então, a gente está usando a biblioteca de ponteiro, a biblioteca de retângulo, a de display e a de shell. Conforme você for digitando o código, ele já vai importando, mas se você quiser, você já pode fazer a importação antes. Aqui nessa parte do shell, foi aonde eu criei, né, uma janela de nível superior. Então, é aqui, nessa instanciação, né, do shell, que eu tô criando a minha janela. Aqui nessa linha, eu estou definindo o título para a janela, né, através do método setTest. Aqui, através do método setSize, eu estou definindo o tamanho do meu shell, né, que é aquela janelinha. Esse método enquanto, eu estou iniciando o evento de loop, né, do main. Aqui, eu estou fazendo a configuração de acordo com a resolução da tela. Então, no meu caso, eu utilizo somente um monitor. Então, eu coloquei .getDisplay. Caso você esteja utilizando mais de um monitor, ao invés de você utilizar o getDisplay, você utiliza o getMonitor. Aqui eu calculo as coordenadas da minha janela, né? Então, eu calculei as coordenadas para a esquerda e a parte superior da janela.
Aqui eu estou definindo os limites do shell com o método setBounds, que é o máximo, né, que ele vai se expandir no caso. Então, aqui no método main, eu tô instanciando o display, né? Então, tô criando o display. Eu instancio a classe, passo como parâmetro display, né? E aqui, após o término da aplicação, eu libero os recursos do sistema operacional. Então, ao executar, a gente vai ter o seguinte. Como dito, é algo bem simples, uma janela centralizada. Como já explicado, né, algumas funcionalidades no exemplo anterior, como por exemplo o setTest, o shell, o setSize, então eu não vou explicar novamente aqui. Vou focar somente nos diferenciais. Então, este parâmetro aqui, ele especifica o comportamento do shell. Então, ele passa essa opção SWT.center, fazendo com que o shell fique centralizado na janela. Já o SWT.shell_trim, ele coloca uma decoração na janela. Ele ativa o título e os botões da barra de título e torna a janela redimensionável. É o estilo padrão do shell. Já essa linha é o que faz com que crie uma dica de ferramenta para a janela. Executando, vamos ver como que ela fica. Certo. Tá vendo que apareceu a janela centralizada, né? E aí, quando eu passo aqui o mouse, ele me dá uma dica. Ele fala, isso aqui é uma janela. Que é o que eu tinha escrito aqui no set_to_type_test. Bom, foi um exemplo simples, mas deu para ver que não é tão difícil criar utilizar uma interface gráfica, utilizar o SWT. A instalação dele é muito simples, muito fácil, rápida. Você manipular também as bibliotecas do SWT também é simples. Você consegue também visualizar na prática que realmente ele pega os recursos do seu sistema operacional e aí ele utiliza desse layout, né, para estar apresentando as janelas, os botões e etc. E é isso, o vídeo vai ficar por aqui. Aí agora eu mostro a bibliografia e espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada.